Bom pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Francisco Souza e trago agora uma aula de resolução de exercícios sobre o assunto logaritmo. Que aqui eu trouxe então esses exercícios para a gente ver durante essa aula. Vamos começar aqui, na letra A. Log de 27 na base 3. Quando a gente está diante de um problema desse, pessoal, a gente tem que se perguntar o seguinte: qual é o expoente que eu tenho que atribuir à base 3 para que o resultado seja igual a 27? Isso mesmo, o logaritmo nada mais é do que um expoente que você tem que colocar na base para que o resultado dessa potência que você vai criar resulte nesse número aqui que nós chamamos de logaritmando, né? Lembrando, esse termo aqui nós chamamos de base, esse aqui de logaritmando, e o resultado a gente chama de logaritmo. Quando você consegue mentalmente já achar esse número, tranquilo, como é exatamente o caso aqui, né? Qual é o expoente que eu tenho que botar no 3 para que o resultado dê 27? Esse expoente é o 3, ou seja, se eu pegar o 3, base, e elevar ao 3, que é o nosso logaritmo, o resultado disso vai ser exatamente 27. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Mas vamos lá, na letra B aqui a gente tem log de 125 na base 5. Vamos imaginar que você não conseguiu facilmente identificar qual é o expoente que você tem que atribuir aqui à base 5 para que o resultado seja 125. Então o que é que você faz? Você chama de x e aí você aplica o que nós chamamos de regra da volta, né? Como é que funciona, pessoal, a regra da volta? A gente pega a base, eleva ao logaritmo e o resultado dessa potência tem que dar o logaritmando. Então, ó, fazendo isso, nós vamos ficar com 5 elevado a x é igual a 125. E aí, o que é preciso que a gente faça? Que a gente fatore o 125. Bom, então vamos lá, né? 125, fatorando nesse cantinho aqui, ó, dividindo por 5, 125 por 5 dá 25, 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Ou seja, 125 fatorado é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Dessa forma, ó, se eu trocar o 125 por 5 ao cubo, nossa equação vai ficar desse jeito. 5 elevado a x é igual a 5 ao cubo. É nessa hora que a gente passa aquele bisuzinho do cancela as bases. Por que a gente pode cancelar as bases? Porque a gente tem uma igualdade de potências de bases iguais. Então, se as bases são iguais, os expoentes também precisam ser iguais. Dessa forma, x é igual a 3, ou seja, o logaritmo de 125 na base 5 é igual a 3. Vamos lá aqui para a letra C, log de 10.000. Ora, professor, não estou vendo nenhuma base aqui. Bom, pessoal, quando isso acontecer, você vai lembrar que a base é 10, tá? Então vamos lá, se eu chamar isso aqui de x, opa, vamos botar o sinalzinho de igual aqui para poder botar o x e aplicar a regra da volta, ó, nós vamos ficar aqui com 10 elevado a x é igual a 10.000. Bom, então esse 10.000 ele tem que ser fatorado para a base 10. E nesse caso tem uma regrinha prática também, né? Você pega uma potência de 10, um múltiplo de 10, e quer transformar ele em uma potência de 10, basta que você faça o quê? Que você iguale a base 10, ou seja, você escreve a base 10 e no expoente você coloca o número de zeros que você tem. Então são 4 zeros aqui, você bota o expoente 4. Agora, cancelando as bases, o que é que sobra para a gente? Que o x é igual a 4. Ou seja, o log de 10.000 na base 10, que você nem precisa pronunciar, você pode simplesmente dizer o log de 10.000 é igual a 4. Tranquilo? Bom, então vamos lá aqui para o próximo caso. Log de 32 na base 1/2. Bom, a base agora é uma fração. E aí, professor, o que é que muda? Muda nada. Você continua usando a regra da volta. Você vai fazer 1/2 elevado a x igual a 32, tranquilo? Então vamos lá, 1/2 elevado a x é igual a 32. Então vamos lá, 1/2 elevado a x igual a 32. Bom, galera, 32 a gente consegue fatorar para a base 2. Mas aqui a base é 1/2, então não vai ser possível. Então a gente vai ter que converter essa base 1/2 para a base 2. E como é que a gente vai fazer isso? Se eu inverter os termos da base, ó, o 1 sobre 2. Se eu inverter, fica 2 sobre 1, que é a mesma coisa de 2. Mas segundo as propriedades das potenciações, quando a gente faz essa inversão da base, a gente tem que trocar o sinal do expoente. Então vamos lá, invertendo a base, fica 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2, e trocando o sinal do expoente, como ele é x positivo, então ele vai ficar x negativo, correto?
E o 32 fatorado? Vamos fatorar esse 32 aqui, nesse cantinho. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, 32 fatorado é 1, 2, 3, 4, 5, é 2 elevado à quinta potência. Então, 2 elevado a menos x é igual a 2 elevado a quinta. Ficou apertadinho aqui, mas vocês conseguem ver. Cortando as bases 2, o que é que sobrou aqui para a gente aqui em cima? Que menos x é igual a 5. Só que a gente não quer o valor de menos x, a gente quer o valor de x. Multiplicando tudo por menos 1, ou seja, invertendo os sinais dos dois lados, o x fica positivo e o 5 fica negativo. Então temos aqui o nosso novo logaritmo. Logaritmo de 32 na base 1/2 é igual a menos 5. Agora vamos lá, na nossa letra E a gente tem aqui log de 0,01 na base 10. Ou simplesmente log de 1 centésimo na base 10. Então vamos lá, vamos chamar de x e vamos aplicar a regra da volta, né? 10 elevado a x é igual a 0,01. Opa, professor, mais um caso que a gente vai ter que modificar os números? Sim, galera, com certeza. Aqui nós já temos a nossa base 10, esse 0,01 pode se transformar numa base 10 também. 0,01 é a mesma coisa que 1 centésimo. E 1 centésimo pode ser escrito dessa forma. 10 elevado a x é igual a 1 centésimo. Mas observa, 100, usando essa mesma ideia daqui, ó, que o 10.000 transformou-se em 10 elevado à quarta, o 100 vai se transformar em 10 ao quadrado, porque ele termina em 2 zeros. Então isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. 10 elevado a x é igual a 1 sobre 10 ao quadrado. Bom, mas o que me interessa é base 10, então eu vou inverter os termos dessa fração. Utilizando propriedade também das frações, vamos lá, 10 elevado a x vai ser igual a quanto? Se esse 10 ao quadrado sobe, esse 1 vai descer. Então vai ficar sobre 1, tranquilo, base 10. Mas ao subir, o sinal desse expoente 2 tem que mudar. Então ele vai passar a ser 10 elevado a menos 2, ou seja, se ele é positivo, vai para negativo e vice-versa. Cancelando as bases aqui, o que é que resta aqui para a gente? Que x é igual a menos 2, que é o logaritmo de 1 centésimo na base 10. Tranquilo, gente, até aqui? Então vamos para o próximo caso. Log de 0,5 na base 2. Vamos chamar de x novamente e aplicar a regra da volta. Aplicando a regra da volta, 2 elevado a x é igual a 0,5. Só que 0,5, como é que ele vai se transformar em base 2, professor? Bom, primeiramente a gente pode transformar ele em 1/2, né? Que 0,5 é 1/2. E esse 1/2, se eu aplicar essa propriedade que eu apliquei aqui, ó, o 2 vai subir, como o expoente invisível dele é 1, ele vai subir como 2 elevado a menos 1. Então assim, ó, olha como vai ficar. Teremos 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 1. O 1 desceu, né? Então a gente não precisa mais escrever. Cancelando as bases aqui, o que é que sobra para a gente? X é igual a menos 1. Então, log de 0,5 na base 2 é igual a menos 1. Vamos aqui para a nossa segunda coluna. Temos mais logaritmos aqui. Vamos lá, log da raiz quadrada de 8 na base 2. Bom, pessoal, essa raiz ela vai ter que virar uma potência, tá? Da forma que tá, a gente não vai conseguir resolver. Então vamos lá, vamos fazer isso. Vamos primeiramente converter aqui esse log, essa raiz quadrada de 8, né, em uma potência. Vou repetir aqui a base. E segundo a regra dos radicais, a gente transforma da seguinte forma. O radicando, ele vai ficar elevado a uma fração, onde o numerador dessa fração é o expoente do radicando. Como o 8 aqui está sozinho, então o expoente imaginário dele é 1. Então em cima fica 1. E o índice da nossa raiz vem para o denominador. Beleza? Bom, uma das propriedades dos logaritmos é o log da potência, né? A gente tem uma potência. Esse log da potência a gente pode usar a famosa regra do peteleco. O expoente do logaritmando pode ir para frente do log multiplicando. Então nós vamos ficar dessa forma aqui, ó. 1/2 vai lá para frente. E aqui a gente vai multiplicar pelo log de 8 na base 2. Tranquilo? Então agora basta a gente converter aqui, ó, o nosso 8 para a base 2. Isso mesmo. Se eu fatorar 8, eu vou conseguir chegar no 2 ao cubo. Ó. Então vamos ficar com 1/2 vezes log de 2 ao cubo na base 2. E aqui nós temos o quê? Outro expoente que a gente pode jogar lá para frente novamente. Então, ó, já tem 1/2
Agora joguei o 3, ó, fiquei com meio vezes 3, vezes log de 2 na base 2. 1 meio vezes 3 é igual a quanto? A 3 meios, né? Porque o 3 vai multiplicar apenas o numerador e a gente repete o denominador. E o logaritmo, onde o logaritmando é igual a base, esse logaritmo é igual a 1. Então, toda essa expressão aqui é igual a 1. Então, o nosso 3 meios vai ficar multiplicado por 1. 3 meios multiplicado por 1 é 3 meios mesmo, que é o resultado do nosso logaritmo, ok? Professor, tem uma outra maneira da gente trabalhar com logaritmos onde o logaritmando é um radical? Tem sim. Por exemplo, você pode fatorar inicialmente o logaritmando. 32 a gente já fatorou ele aqui, ó, é 2 à quinta, tá? Então, eu já posso escrever isso aqui, ó, log da raiz quadrada de 2 à quinta. Tudo isso na base 4, tranquilo? E aqui já transformar a nossa raiz em uma potência de expoente fracionário. Então, ficamos aqui com log na base 4 de quanto? A gente sabe que o expoente vai para o numerador e o índice vai para o denominador. Então, log de 2 elevado a 5 meios na base 4. Regra do peteleco, 5 meios vai lá para frente. Então, 5 meios multiplicado por log de 2 na base 4. A questão aqui agora para a gente é calcular o valor desse log de 2 na base 4, né? Vamos calcular aqui a parte, ó, log de 2 na base 4. Chamando ele de x, vamos ficar aqui com 4 elevado a x é igual a 2, né? Só que 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, nós ficamos com 2 ao quadrado elevado a x. O 2 vai multiplicar pelo x, então ficamos com 2 elevado a 2x é igual a 2, cujo expoente imaginário é 1, né? Então, a gente cancela as bases, ficamos aqui com 2x é igual a 1. 2 está multiplicando, passa dividindo, então x é igual a 1 meio, que é o resultado desse log aqui, tá? Então, onde tem log de 2 na base 4, a gente vai colocar 1 meio, aí vamos ficar aqui com 5 meios multiplicado por 1 meio. E aí, produto de frações, multiplicamos os numeradores entre si, 5 vezes 1 é 5, e os denominadores também, 2 vezes 2 é 4. E aqui está finalizado o nosso log. Log da raiz quadrada de 32 na base 4 é igual a 5 quartos. Vamos aqui para a letra I agora. Vamos chamar logo ele de x. Aí vamos ficar com 1 quarto elevado a x é igual a 16. 1 quarto elevado a x é igual a 16. Um grande erro que o pessoal comete por aí, gente, é de dizer que na hora de fatorarmos, quando for preciso, a gente tem que obrigatoriamente deixar com bases que sejam números primos. Isso não é verdade, tá? Nós só precisamos que as bases sejam iguais, tá? E aí, independentemente desse número, dessas bases serem números primos ou não. Por que eu estou falando isso? Por conta do seguinte, ó. Aqui, ó, o nosso 1 quarto, ó, vê bem, 4 e 16, existe uma relação entre eles. O 16 é o quadrado de 4, ou seja, 16 é 4 ao quadrado. Então aqui, ó, se eu inverter a base, como a gente fez nesse caso aqui, né? Nós invertemos a base e trocamos o sinal do x, era mais x, ficou menos x. Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou ficar com 4 elevado a menos x, tá? E o 16, eu sei que 16 é 4 ao quadrado. Então, eu já posso escrever, ó. Nesse caso, as bases das potências igualadas não são números primos, mas são bases iguais. Então, a gente pode cortar do mesmo jeito, ok? Então, o que acontece? Menos x é igual a 2, só que eu quero o valor de x e não de menos x. Multiplicando por menos 1, trocando o sinal de ambos os lados. Então, x fica igual a menos 2, que é o resultado do nosso logaritmo, ok? Vamos lá aqui para a letra J. Log de 16 na base 0,5. Vamos lá, vamos chamar de x. Vamos lembrar que em uma dada ocasião aqui, a gente precisou transformar o 0,5 em 1 meio, tá? Eu vou fazer isso aqui de forma antecipada. Vamos aplicar a regra da volta aqui, mas eu já vou chamar o 0,5 de 1 meio, tá? Então, eu vou ficar aqui com 1 meio elevado a x, que ó, 0,5, né, elevado a x, 1 meio elevado a x vai ser igual a 16. Por que isso? Porque aqui eu já vou inverter da mesma forma que nós fizemos aqui, a base. Então, vamos trocar o sinal positivo do expoente x. Vamos ficar com 2 elevado a menos x. E 16 a gente vai fatorar. O 16 fatorado, fatorando aqui o 32, foi que a gente obteve 2 elevado a quinta, né? Fatorando do 16 para baixo, nós ficamos com apenas 1, 2, 3, 4.
números 2. Significa dizer que ele é 2 elevado à quarta potência. Então a gente já pode cortar as bases aqui e ficar com menos x igual a 4, multiplicando por menos 1 novamente, ficamos com x igual a menos 4, que é o resultado desse log. Vamos para o nosso penúltimo log aqui, ó. Log de 0,25 na base 4. É outro que a gente pode transformar de forma antecipada, ó. Se 0,5 é igual a 1 meio, 0,25 é igual a 1 quarto, galera, tá? Então eu já posso chegar aqui, ó, e dizer que 4 elevado a x é igual a 1 quarto, tá? 1 dividido em 4 partes, né? Se você dividir em 2 partes, dá 0,5. Se pega o 0,5 e divide novamente por 2, dá 0,25. Então a gente já substituiu, ó, porque aqui o que acontece? Já tem uma relação entre os algarismos 4 aqui, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Repita essa primeira parte. E aqui eu vou inverter esse 1 quarto. Acontece com ele a mesma coisa que aconteceu com esse 1 meio aqui, ó. Quando a gente inverteu, o número 2 subiu com o expoente menos 1. O 4 também vai subir aqui com o expoente menos 1. Então fica 4 elevado a menos 1. Cancelando as bases, nós conseguimos aqui um x igual a menos 1, que é o resultado do nosso logaritmo. Então log de 0,25 na base 4 é igual a menos 1. Vamos finalizar aqui com a letra L, ó. Log de 1/16 na base 1 quarto. Vê bem, os dois aqui são frações. Então vamos com calma aqui, né? 1 quarto elevado a x. Ó. Vou escrever 1 quarto elevado a x é igual a 1/16. Mas observe, tanto 4 quanto o 16 são fatoráveis para a base 2. Isso mesmo. O 16 a gente já fatorou aqui, né? A gente viu que o 16 é 2 elevado à quarta. E 4, galera, se eu considerar daqui para baixo, o 2 aparece 2 vezes. Então 4 é 2 ao quadrado, tá? Então já vou fazer essa transformação. Eu vou dizer aqui que 1 quarto, né, que seria 1 sobre 2 elevado ao quadrado, já bem, o 4 é 2 elevado ao quadrado. Então já vou ler ele aqui como 2 ao quadrado. Porque eu inverto isso aqui, então o 2 ao quadrado sobe, mas ele sobe com o sinal trocado, né? Então fica 2 elevado a menos 2 elevado a x. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. O 16 é 2 elevado à quarta. Eu já subi ele aqui, ó, trocando o sinal do expoente 4 dessa fatoração. Então aqui, ó, potência de potência, onde a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então nós ficamos aqui com 2 elevado a menos 2x é igual a 2 elevado a menos 4. Cancelando as bases, que é que nos resta aqui, ó, menos 2x é igual a menos 4. Multiplicando tudo por menos 1, fica todo mundo positivo, né? Então aqui, ó, 2x é igual a 4. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então x é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2, que é o resultado do nosso logaritmo. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado dessa aula aí, overdose aí, né, galera, de resolução de exercícios sobre logaritmo. Se você gostou, deixa o teu like, isso é muito importante para a divulgação do nosso trabalho pela plataforma. Verifica a tua inscrição, se não estiver inscrito, se inscreve e a seguir ativa todas as notificações para estar recebendo conteúdo matemático gratuito e de qualidade. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.